Fala, povo da caserna, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. É uma honra estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Professor George, canal Educação Preventiva. Viemos falar hoje de um assunto importantíssimo, da proposta de emenda constitucional enviada no dia 19, lá na Assembleia, para a Assembleia de Minas Gerais, para analisar algumas mudanças, principalmente na questão da Previdência. Então essa proposta da emenda constitucional foi enviada ao Poder Executivo. Eu peço gentilmente que tenham paciência, hoje não dá para fazer um vídeo rápido, um vídeo correndo, tem que ser um vídeo de qualidade. Eu peguei a lei todinha, destrinchei ela todinha. Aí eu peço para vocês que valorizem o trabalho e assistam pelo YouTube. Divulguem, conversem aí com seus amigos, mostrem aí e participem. Tem pontos aqui que às vezes a gente não consegue interpretar da melhor forma e vocês são a melhor opção aí para esclarecer, para ajudar, para contribuir. Quanto mais vocês ensinam, participam, vocês nos ensinam. E aí vira uma troca de conhecimento. O objetivo do canal é esse. A gente não vai entrar em polêmica nenhuma, zero polêmica. Não vou discutir se a lei é boa ou ruim. Não vou discutir se a lei ajuda ou atrapalha alguma categoria. Essa lei vou falar de forma geral, para todos. Inclusive outros funcionários públicos das instituições do Estado de Minas Gerais. E aí vou apenas apresentar a lei, o que foi alterado, o que não foi alterado. Peguei ela, fiz um comparativo com a lei anterior, que é a Constituição do Estado de Minas Gerais, e observar aí realmente qual que é o impacto dela em relação à previdência dos funcionários públicos de Minas Gerais. Vamos lá? Já apresentado, conto com vocês aí para não baixar, para mandar para o WhatsApp e participar também para nos ajudar. Ok. Hoje são 22/6/2020. Eu vim falar dessa proposta da emenda da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a proposta da emenda constitucional. Ela altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. Apesar de falar servidores públicos civis, tem vários artigos aqui que referem-se aos militares também. Então é importante entender isso também. Vamos lá. A Constituição do Estado passa a vigorar com as seguintes alterações. O que eu fiz com metodologia? Eu peguei a Constituição e fui vendo quais foram as alterações do texto em relação a essa nova legislação que está sendo proposta aí pelo Poder Executivo. No artigo 10, no inciso 14, está lá, compete ao Estado. Tudo que tem de vermelho, eu que acrescentei aqui agora, não está na legislação enviada, mas eu coloquei para que haja um entendimento melhor de todos. Aí compete ao Estado, beleza? A linha A. Organização, efetivos, garantias, direitos, deveres, inatividades. Então isso aqui foi acrescido agora por essa legislação. Então vai competir ao Estado a inatividade e pensões da Polícia Militar e dos corpos de bombeiros e do Corpo de Bombeiro Militar, beleza? Então isso foi acrescentado. Não somente na organização, efetivos, garantias, direitos e deveres, mas vai se referir também agora à questão de inatividades e pensões da polícia e do Corpo de Bombeiro. No artigo 31, o Estado assegurará ao servidor público civil da administração pública direta, autárquica e fundacional. Tudo que tem de preto está normal, não mudou nada, Aí vai seguir o artigo 7º, que é o padrão da Constituição Federal. Aí vem os incisos constitucionais, tranquilos, não modificaram. Nos termos da lei, visam a melhoria da sua condição social e produtividade da eficiência do serviço público. Eles tiraram essa parte aqui, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho.
O adicional de desempenho ele foi retirado de praticamente todos os textos e ele vai ser extinto se essa legislação for aprovada aí conforme está no texto que foi enviado lá para a Assembleia, ok? Então o que foi tirado desse artigo 31 foi isso. Prêmio de produtividade, que já não estava sendo aplicado mais, ele foi tirado, e o adicional de desempenho também vai ser tirado. Ele foi tirado o que tinha no texto original. No artigo 34, é garantido ao servidor público o direito à licença sem remuneração. Aí fala, sem prejuízo da remuneração e demais direitos e vantagens para o cargo. Para o exercício de mandado eletivo em diretoria, entidade sindical, representativa, de serviços públicos de âmbito estadual, na seguinte proporção de cada sindicato. Então, antes tinha sem prejuízo da remuneração e demais direitos e vantagens para o cargo. Agora, eles colocaram sem remuneração. Então, se a pessoa quiser ir para sindicato, para associação, esse tipo de coisa aí, ele vai. Porém, ele vai receber o que o sindicato for pagar para ele lá, conforme ele vai ser representante do sindicato. Aí vem as regrinhas normais, não modificaram nada. De 1.000 a 3.000, um representante, 3.001 a 6.000, 2 representantes, 6.001 a 10.000, 3 representantes, e aí vai a regra normal. O que modificou? O termo sem remuneração. O Estado não vai pagar mais para esses funcionários que estão à disposição de sindicatos. Ok? Parágrafo único. O Estado procederá ao desconto em folha ou ordem de pagamento de consignações autorizadas pelos servidores públicos civis da administração direta e indireta em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às entidades até o 5º dia do mês normal, subsequente ao mês de competência do pagamento dos servidores, observada a data do efetivo desconto. Ok. Artigo 36. O que modificou no artigo 36 da Constituição do Estado? Aos servidores titulares de cargo e provimento de efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime próprio de previdência social nos termos desse artigo de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos serviços ativos, aposentados e pensionistas, observado o critério que preserve o equilíbrio financeiro e atuarial. Será regido por instituição previdenciária de natureza pública e instituída por lei. Isso foi acrescentado, que vai ser regido por uma instituição previdenciária de natureza pública. E o detalhe é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar, que ele fala que não haverá duas instituições que vai controlar as previdências do Estado. Hoje tem PSM, PSENG, mas na frente a gente vai observar que a tendência é ter apenas uma. Vamos lá, é muita coisa, a gente vai discutindo aqui. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência que trata esse artigo serão aposentados voluntariamente aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, observado o tempo de contribuições e demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Inciso 2 foi modificado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejar a concessão da aposentadoria. Então vai ter uma fiscalização mais rígida nas pessoas que foram aposentadas, é isso que o texto quer dizer. Lembro a vocês que eu não vou comentar nada se é bom, se é ruim, eu só estou clareando a lei aqui para todo mundo ter um entendimento bacana. Compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais na forma da lei complementar. Isso quer dizer, se o cara aposentar com 75 anos de idade e ele não tem o tempo de contribuição, os proventos serão proporcionais. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo
a que se refere o artigo 201 da Constituição ou a seus ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, que é o teto previdenciário, né, estabelecido na Constituição, e além disso tem o valor mínimo aí que estabelece o salário mínimo como referência. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio de previdência social do Estado, ressalvado o disposto do inciso 1, 2 e 3 do artigo 5º da Constituição. O parágrafo 4º-A. Serão estabelecidos em lei complementar os critérios de idade, tempo de contribuição diferenciado para aposentadoria, para quem? Servidores com deficiência. E aí modificou o inciso 2. De ocupantes de cargos de carreira policiais, agente penitenciário, agente socioeducativo e membros da Polícia Legislativa, que refere-se ao artigo 3º do artigo 62, que vai ser acrescentando, tirando o termo geral, atividade de risco. Existia um termo geral que falava de atividade de risco. Não, agora ele especificou. Eles deixaram taxativo quais são os agentes que terão uma questão diferenciada aí para os critérios de idade e tempo diferenciado de contribuição. No inciso 2. Tirou essa atividade de risco aí que deixava muito amplo. Terceiro, dos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição de agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional. Isso mudou em relação à especificidade do artigo, e aí colocou os agentes específicos também, que vão entrar aqui como taxativo para as pessoas entenderem melhor, ficou um texto mais claro. Parágrafo 5º fala: os ocupantes de cargo de professor serão aposentados voluntariamente aos 57 anos de idade, se mulher, e aos 60 anos de idade, se homem, desde que comprove tempo de efetivo exercício na função de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar, e aí vai colocar qual que é o tempo necessário para o efetivo serviço nessas duas funções aí. O texto que foi enviado colocou a idade mínima para aposentadoria dos servidores da educação. O parágrafo 6º fala o seguinte: é vedado. O que é vedado? O que é que vai ser acrescentado aqui como vedado? Primeiro, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria pelo regime de previdência, que se refere ao artigo 40 da Constituição da República, bem como a remuneração de inatividade dos militares, a que refere o artigo 39. Expressa quem são os militares, esse artigo 39, né? Aí o bombeiro militar e o policial militar dessa Constituição, e o artigo 42, que são os membros da PM do bombeiro, e 142 das Forças Armadas da Constituição da República, com a remuneração de cargo, função ou emprego público, ressalvado os cargos acumuláveis de saúde, né, que são os constitucionais, que são saúde e professor. Então pode fazer uma percepção simultânea de aposentadoria somente para essa especificidade da Constituição Federal, que é saúde, né, área de saúde, professor. Os demais não pode ter acúmulo de proventos de aposentadoria. Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação. Beleza? Então a única exceção vai ser cargos acumuláveis previstos na Constituição de Saúde Professor, os cargos eletivos, né, se o camarada virar candidato aí também é exceção, então pode acumular, e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Esse daqui também é acrescentado aí. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201. Nenhum vai ser menor que um salário mínimo, é esse que diz lá. Quanto ao valor do benefício, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, e tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, de que trata o inciso 2. Então existe uma diferenciação aqui na pensão por morte. Vai ser regular.
Então existe uma diferenciação na hipótese de morte dos servidores aqui, certo? Não foi regulamentada ainda, mas fala que os servidores do inciso 2, quem são esses servidores do inciso 2 aí do parágrafo 4º-A? Ocupante de cargo de carreiras policiais, agente penitenciário, sócio educativo, membro da Polícia Legislativa. Então, nesse caso, a pensão por morte poderá ser tratada de forma diferenciada, decorrente da agressão sofrida no exercício da função ou em razão da função, ok? Então, tem esses termos aí, somente para esses cargos. Se houver um sofrimento de uma agressão em razão da função ou no exercício, pode haver uma diferenciação da pensão por morte. Parágrafo 9º. Muita coisa, né, gente? Estou falando rápido, não estou comentando muito, porque é muita coisa, eu não quero perder o tempo de vocês e tentar deixar o mais claro possível as modificações impostas aí pelo Executivo no envio dessa lei para a Assembleia Legislativa do Estado. O tempo de contribuição federal, no parágrafo 9º, né, vai falar, estadual, distrital ou municipal, será contado para fins de aposentadoria, observado nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201, que fala da compensação de regimes. Então, por exemplo, quando vai compensar o INSS, tem que passar o valor arrecadado para o regime do Estado. E o Estado passa também para o INSS, se houver, por exemplo, essa troca aí em relação ao funcionário público. E o tempo de serviço correspondentes, né, será contado para fins de disponibilidade. Então, já tinha isso na Constituição, tempo correspondente para disponibilidade, ele não vai contar para benefício de quinquênio, esse tipo de coisa, mas também não vai adiantar muito não, vocês vão perceber que vai modificar muita coisa em relação a quinquênio, ADE, com essa legislação enviada lá, se for aprovada na íntegra dessa forma. Parágrafo 11. Aplique-se aos limites fixados no parágrafo 1º do artigo 24, que é o limite do desembargador, né, que é o limite do Estado, a soma total de proventos de aposentadoria ou a remuneração de atividade dos militares. Então aqui um detalhe aqui dos militares, que o limite vai ser o do desembargador, inclusive quando decorrer de acumulação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos da aposentadoria com a remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição. Cargo em comissão declarado em lei livre de nomeação ou exoneração de cargo eletivo, beleza? Então ele fala sobre o limite salarial, mesmo com acúmulo de outros cargos, mesmo com acúmulo de aposentadoria. Vai ter um teto máximo que será o do desembargador de Estado. Parágrafo 13º. Não se aplica o regime próprio de previdência social do Estado ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário. Então, não entra no regime próprio de previdência do Estado esses cargos, né, de comissão ou temporário. Detentor de mandato eletivo também não entra, pessoal da Assembleia não entra aí no regime próprio do Estado. Ou ocupante de emprego público nos termos do parágrafo 3º, que são exclusivos de comissão livre nomeação do artigo 40 da Constituição da República. Isso quer dizer que esse pessoal vai para o INSS, que é o regime geral de previdência do governo federal. Parágrafo 14º. O benefício do regime próprio da Previdência Social, limitado pelo valor máximo do benefício geral de Previdência Social, poderá ser cumulado com os valores de aposentadoria e pensão do regime de Previdência Complementar, criado por lei de iniciativa do governador, ressalvado o disposto no parágrafo 16, que fala da Previdência Complementar. O que significa isso? O benefício desse regime de previdência social, gente, ele vai estar sendo cumulado com uma previdência complementar,
se tiver uma lei, que deve criar uma lei de previdência complementar do governador. Aí não vai ter problema nenhum, ok? Parágrafo 15º. Parágrafo 15, né? O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefício somente na modalidade de contribuição definida e será efetivado por intermédio de entidade fechada e entidade aberta de previdência complementar, observado o disposto no artigo 202, regulado de forma autônoma, facultativa e regulado por lei. Então, se fizer um regime complementar, ele vai ser facultativo, né? Terá o servidor que pagar algo a mais para ganhar mais na aposentadoria, mas é facultativo. E vai ser regulado por lei. Vai ter um regime regulado por lei do Estado, ok? Vamos lá, muita coisa. Parágrafo 18. O Estado, por intermédio da lei, instituirá a contribuição para custeio de regime próprio de previdência social cobrado dos servidores ativos, dos aposentados ou pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor base de contribuição ou de proventos de aposentadoria de pensões, observado o parágrafo 18 da Constituição. Gente, aí vai criar a alíquota progressiva, né? É uma alíquota diferenciada para cada cargo aí. 18A. Só frisando um pouquinho a mais aqui. A alíquota progressiva vai ser com base na faixa salarial. A gente vai comentar mais para frente sobre isso aí, que vai os maiores contribuintes, quem recebe mais paga mais, quem recebe menos paga menos. Isso vai ser uma alíquota progressiva, ok? 18A. Quando houver déficit atuarial. O que é um déficit atuarial? Um déficit técnico. A Previdência não está arrecadando o tanto que deveria pagar. Que isso aí, cara, no Brasil todo não tem jeito. A contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Então, olha só. A contribuição ordinária dos aposentados poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. 18b. Demonstrada a insuficiência de medida prevista no 18A, incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo, que supere o limite máximo estabelecido para o benefício de regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para servidores titulares do cargos efetivo. Então, o aposentado ele vai pagar igual ao percentual do servidor titular do mesmo cargo. Vamos supor que eu tenho um professor X aposentado. O professor X aposentado vai pagar o mesmo valor do ativa, que é X. Se eu tiver um coronel com 6 quinquênios, ele vai pagar o mesmo valor da ativa do coronel com 6 quinquênios. É essa a ideia. Para equacionar o déficit atuarial, e aí é um detalhe interessante, é facultada a instituição de contribuição extraordinária que vai poder cobrar uma contribuição a mais dos déficits. É isso aí. Então, assim, tem déficit atuarial, não está dando, não é o suficiente, poderá a instituição cobrar a mais esse déficit atuarial aí, beleza? Dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas, ninguém fica livre. Todo mundo vai ter que contribuir a mais para regulamentar ou para regular esse déficit aí. Parágrafo 18c. A contribuição extraordinária que trata o 18b, que nós lemos agora, deverá ser instituída simultaneamente com outros tipos de medidas para equacionar o déficit e vigorará por período determinado. Então vai ser provisória, né? Esse pagamento que pode ser feito. Duvido que vai ser provisório, mas tudo bem. Contada a data da instituição dessa taxa. O exemplo que eu falo para vocês, poderá cortar outros gastos, pode fazer outras coisas para regular
o que o Estado está pagando de déficit aí. Beleza? Parágrafo 20. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade terá direito ao abono permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Então vamos supor que o servidor ele pague R$3.000 aí, máximo na sua contribuição previdenciária. Esse vai ser o valor do seu abono permanência. Esse vai ser o valor do abono permanência aí, se ele quiser continuar na instituição. Acabou o abono permanência? Não. Mas vai ser o valor máximo de contribuição estabelecido de acordo com o abono aí que ele pagaria para a aposentadoria. É como se ele não pagasse mais nada para aposentar. Parágrafo 21. É vedado no âmbito do Estado a existência de mais de um regime próprio de previdência social de um órgão ou entidade gestora desse regime, abrangido todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios e parâmetros de natureza jurídica definido na Lei Complementar Federal, de que trata o parágrafo 22 do artigo 40. Direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar, as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limite de idade, condição de transferência para inatividade serão estabelecidas no Estatuto. Beleza? Então, o que fala pra gente aqui? Ó? Vai vedar 2 regimes próprios de previdência social de todos os poderes. Bacana? IPSENG, por exemplo, que serão responsáveis pelo financiamento aí. Os parâmetros de natureza jurídica definidos na Lei Complementar Federal vai ser observado essa questão. Mas, ao meu ver aqui, eu posso estar interpretando errado, teria-se que ter apenas um regime de previdência. Então, o IPSM e o IPSENG, eles seriam unidos aqui. Cabe interpretação, gente. O que vocês acham aí? Comentem aí no vídeo, me ajude a interpretar isso daí. Mas eu entendi que a gente teria que juntar o IPSM e o IPSENG nessa passagem. Ok? Conto com vocês aí. Parágrafo 25. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o regime previdenciário social e o regime próprio de previdência social do Estado, né? E deste, entre si, vai ser observada a compensação financeira de acordo com o critério estabelecido em lei, que é aquilo que nós falamos. O INSS vai passar o valor arrecadado para o regime de previdência social, ou o contrário, aí, já falamos sobre isso. Parágrafo 26. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que trata o artigo 42 e 142 e 143 da Constituição da República e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou regime próprio de previdência social terão contagem recíproca, desde que não concomitantes, para fins de inativação do militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição dos respectivos regimes. Tranquilo? Tiver regimes previdenciários, vai haver também essa contribuição aí repassada um para o outro. Parágrafo 27. É vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por mortes e de seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14, que é a previdência complementar. Na minha visão, o Estado está querendo não complementar isso daqui mais. Ele não está querendo complementar essa pensão por morte para os dependentes, que no caso seria as pensões, ok? E aí, para isso, teria que se fazer uma previdência complementar, pagar mais também para que isso fosse complementado. Hoje o Estado paga uma complementação. 28.
o servidor público titular do cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargos cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e nível de escolaridade exigido para o cargo de destino, sendo-lhe assegurada a remuneração de que for mais vantajosa. Então, se alguém tiver algum tipo de problema, uma limitação específica, ele pode ir para outra função. Chegando nessa função, se ele tiver condições técnicas e habilitação, habilitação técnica e nível escolar exigido, ele vai poder cumprir, mesmo que ganhe mais. E aí, se for mais vantajoso ganhar a mais, ele vai optar por isso daí. Parágrafo 29. A aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de carga, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, se o cara tinha lá previdência, o que eu entendi foi isso, se alguém puder complementar, fique à vontade, nós estamos juntos aí nessa luta. Se tiver lá o regime de previdência do INSS, ele abandona o regime de previdência do INSS e passa a vigorar o regime de previdência do Estado, ou o contrário. Da mesma forma, se tiver um regime específico aqui, o IPSENG, por exemplo, e vier para o regime do IPSM, que é o servidor militar, ele teria que abandonar o IPSENG e tudo passaria a ser do regime de previdência do servidor militar. Continuando, muita coisa para a gente ver ainda nessa legislação. Peço paciência, gente, é muita coisa, é a vida de vocês. O artigo 39 da Constituição do Estado, ele vai falar sobre a remuneração. E aí o parágrafo 11 fala: aplique-se ao militar o disposto no parágrafo 1º, 3º, 4º, 5º do artigo 24, nos parágrafos 3º, 5º, 6º do artigo 31 e nos parágrafos 9º, 24, 25 do artigo 36 dessa Constituição, os incisos tais, e do artigo da República, da Constituição da República. O que foi retirado desse parágrafo 11 aí? Primeiro, prêmio de produtividade foi tirado, estava em desuso, mas foi tirado do parágrafo 11. Tirou o adicional de desempenho e ainda excluiu as férias-prêmio desse parágrafo 11 aqui. Então já começa a ter essa retirada de alguns direitos que foram garantidos para os servidores. A gente vai ver que tem uma regra de transição e que os servidores que já têm, que já possuem esses direitos, eles vão ter o direito de ficar com aquilo que já conquistaram. O artigo 66 fala: são matérias de iniciativa privativa, do governador do Estado, além de outras previstas na Constituição. Aí nós vamos falar do governador, é privativa do governador. O sistema de proteção social dos militares, mudou o nome, Aí mudou para sistema de proteção social, que falava regime de previdência, mas é sistema de proteção social. Regime de previdência e regime jurídico único dos servidores públicos da administração direta. A única coisa que modificou aqui, não sei precisar o motivo, foi que hoje o nome é Sistema de Proteção Social dos Militares. Quem souber, gente, comenta aí, cara. Isso merece aí muitos comentários, muitos likes aí, muita coisa. Artigo 90. Compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa da lei de voltar ao índice 89 da Organização e Divisão do Judiciário do Estado e suas alterações, observado o artigo os seguintes princípios. Primeiro, o ato de remoção e disponibilidade do magistrado antes tinha também que competia ao Tribunal de Justiça aposentar o juiz. Então isso foi tirado. Não compete mais ao Tribunal de Justiça. Por interesse público, fundar-se-á na decisão da maioria de votos e tal. Beleza. O que foi tirado aí? Então hoje só compete ao Tribunal de Justiça ato de remoção
e disponibilidade do magistrado. A aposentadoria não é competência mais do Tribunal de Justiça, né? Às vezes tinha aquelas aposentadorias compulsórias e não vai ser mais realizado pelo Tribunal de Justiça. No artigo 126, essa competência dos membros do Ministério Público são asseguradas as seguintes garantias, né? Quais são as competências do Ministério Público? Aplique-se aos casos de disponibilidade. Tirou também a parte da aposentadoria de agente do Ministério Público. Não tem mais. Ok? Tirou essa parte aqui. Se for aprovado o texto, vai tirar isso daí. Continuando. Artigo 144. Ao Estado compete instituir. Então, compete ao Estado instituir o quê? A contribuição de seus servidores ativos e inativos, bem como seus pensionistas, com alíquota não inferior da contribuição dos servidores titulares. Então, todos esses servidores, pensionistas, ativos e inativos, terão a mesma contribuição dos servidores que são efetivos do Estado aí. Tranquilo? Custeio de regime próprio de previdência, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial, que a gente já comentou sobre isso. O inciso 4º. Nosso Deus, vamos lá. Contribuição de militares, ativos e inativos, respectivos beneficiários para custeio de sistema de proteção social, observada a competência da União para a edição de normas gerais. Então, os militares aqui, eles podem ser... o Estado pode fazer uma regulamentação própria, contudo, tem que observar a competência da União, que já estabeleceu algumas regras, né? 35 anos, o valor que vai ser pago aí na contribuição em torno de 14%, mas isso aqui também está muito incerto, a gente não sabe como que vai ficar isso daí não, porque vai ser competência do Estado legislar sobre isso. Parágrafo 4º. Em nenhuma hipótese, a alíquota que se refere ao inciso 4º poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Então, a alíquota tem que ser, né, pelo menos igual ao do regime geral de previdência social. Beleza? Só isso que vai dizer essa parte aí. Artigo 283-A. Ao servidor, parágrafo 2º. Ao servidor remunerado na forma de subsídio, fica assegurada a percepção de verbos de natureza indenizatória, inclusive as relativas à extensão de carga horária, de vantagens decorrentes de direitos remuneratórios, do caput da Constituição, exceto os estabelecidos em leis não aplicável ao regime de subsídio e o abono permanente que trata a Constituição da República. O que modificou no parágrafo 2º do artigo 283-A? Ele tirou o adicional de desempenho. Não tem mais adicional de desempenho. Parágrafo 3º. O servidor remunerado na forma de subsídio não perceberá qualquer outra parcela que ele tenha concedida. Não mudou nada no parágrafo 3º. Vai falar do artigo tal, inciso tal, dos atos constitucionais, assegurado o direito de férias-prêmios adquiridas. Ele tira as férias-prêmios a adquirir, garante as férias-prêmios que já foram adquiridas. Então aqui também vai acabar com o direito das férias-prêmios dos servidores. Artigo 2º do artigo 116 dos atos das disposições constitucionais da Constituição do Estado passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 116. É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que tenha ingressado no serviço público após a publicação da emenda da Constituição de 2003. O que foi tirado desse artigo? Tirou a parte de, excetuados o disposto no parágrafo 5º tal da Constituição do Estado,
os constitucionais transitórios e o adicional de valorização da educação básica, instituído pela lei tal, atribui mensalmente ao servidor ocupante de cargo provimento efetivo de carreira de grupos ativos de educação básica no valor de 5% do vencimento a cada 5 anos. Então, para o professor, ele tira esse benefício aqui de cada 5 anos ter esse adicional de valorização da educação básica, se for aprovado como está hoje. Ok? Vamos lá, continuando. Pessoal, vamos parar por aqui. O vídeo está ficando longo, muito tempo já. Nós vamos parar por aqui, vou fazer em 2 partes. Cheguei na metade aqui da legislação. Acompanhem, são os direitos de vocês, beleza? Vamos falar aqui o mais rápido possível para vocês entenderem o que foi tirado. A gente vai continuar falando sobre os textos, as modificações. Mas acompanhe, dê um like, né, e ajude aí na divulgação desse vídeo aí. Grande abraço e até a segunda parte.